Bom, estudos para concursos, para a Secretaria de Educação da... Falei, sempre falo a educação. Basicamente... Mas eu me confundo por causa que eu tive que ler essa lei também para a Secretaria de Educação. Basicamente, eu estou estudando para a Secretaria de Saúde de São Paulo, que reabriu o concurso. Agora vou ler sobre o decreto 58052, que é do Estado de São Paulo, para a lei que especializa a lei de formação, o nome dos órgãos e trequinhos de formação para o Estado de São Paulo. Regulamenta a lei 12.527, que é a lei de acesso à informação. Daí agora eu vou ler sobre criptografia, do artigo 51 até o artigo 68. Então, uns 17 artigos, né? Tá. Criptografia fica autorizada o uso de código cifra ou sistema criptográfico no âmbito da administração pública estadual e das instituições de caráter público para assegurar o sigilo dos documentos, dados e informações. 52, 53 e 54. Para circularem fora da área de instalação sigilosa, os documentos, dados e informações sigilosos produzidos em suporte magnético ou óptico deverão necessariamente estar criptografados. 53. A aquisição, uso e aplicativos de criptografia no âmbito de administração pública estadual sujeitar-se-ão às normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade de Gestão Pública, CQGP. C de Comitê, Q de Qualidade, G de Gestão e P de Pública. GP de Gestão Pública, CQ de Comitê de Qualidade. Parágrafo único. Os programas, aplicativos, sistemas de equipamento de criptografia são considerados sigilosos e deverão antecipadamente ser submetidos a uma certificação de conformidade. A certificação de conformidade significa que eles foram acessados e verificados que são seguros e estão certos. Aplica-se aos programas, aplicativos e sistemas de equipamentos de criptografia todas as medidas de segurança previstas nesse decreto para os documentos das informações sigilosas e também os seguintes procedimentos. Também os seguintes procedimentos, né? Quais serão os seguintes procedimentos? 1, 2, 3, 4, 5. Todos os técnicos do decreto, mais 5 caras. Mais a realização de vistorias periódicas com a finalidade de assegurar uma perfeita execução das operações criptográficas, mas também uma elaboração de inventários completos e atualizados do material de criptografia existente, mas também uma escolha de sistemas criptográficos adequados a cada destinatário, quando necessário, mas ainda uma comunicação ao superior hierárquico ou à autoridade competente de qualquer anormalidade relativa ao sigilo, à inviolabilidade, à integridade, à autenticidade, à legitimidade e à disponibilidade de documentos, dados, informações sigilosos e criptografados, e mais a identificação e registro de indícios de violação ou interceptação ou irregularidades na transmissão do recebimento de documentos, dados ou informações criptografadas. Parágrafo 1 e 2. A autoridade máxima do órgão ou entidade da administração pública estadual responsável pela custódia de documentos, dados e informações sigilosas e detentor de material criptográfico designará um agente público responsável pela segurança criptográfica devidamente credenciado que deverá observar os procedimentos previstos no caput deste artigo. O agente público referido no 1, que é a autoridade máxima do órgão, quer dizer, o carinha que tem acesso responsável pela custódia de documentos sigilosos, né? Deverá providenciar as condições de segurança necessárias ao resguardo do sigilo dos documentos, dados e informações durante sua produção, tramitação e guarda, em suporte magnético ou óptico também, bem como segurança dos equipamentos e sistemas utilizados. As cópias de segurança, documentos e dados e informações sigilosas deverão ser criptografadas, observado o exposto no 1 e 2. Os equipamentos 55 e 56, os equipamentos e sistemas utilizados para a produção e guarda de documentos, dados e informações sigilosas poderão estar ligados a redes de comunicação e dados desde que possuam um sistema de proteção e segurança adequados nos termos das normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade e Gestão e Pública, CQ de Qualidade e GP de Gestão Pública. 56. Cabe ao órgão responsável pela criptografia de documentos, dados e informações sigilosas providenciar a sua descriptação após sua desclassificação. Ou seja, se um movimento que era sigiloso estava todo criptografado, né? Depois que ele for desclassificado de sua sigiladez, ficar público, ele deve ser o próprio órgão que fez essa criptografia deve descriptografá-lo, né? Facinho de entender. Esse foi o capítulo de
criptografia lá do 51 ao 56. Agora o preservação e eliminação, né, de documentos, obviamente. 57 a não sei qual. 57 e 58. Aplica-se aos documentos dados informações sigilosas os prazos de guarda estabelecidos na tabela de temporalidade dos documentos dessas atividades meio, oficiadas no decreto 48.898 e nas tabelas de temporalidade de documentos de atividades fins. Ou seja, existe uma tabela de atividades meio e existe uma tabela de atividades fins oficializadas e elas devem ser aplicadas, essas tabelas do meio e fim, tem que ser aplicadas nos documentos e das informações que são sigilosas, certo? Oficializadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, ressalvado disposto no 59 deste artigo, que a gente não leu ainda, né? Mas a gente está no 57, então daqui a pouco vai ler. Os documentos das informações sigilosas considerados de guarda permanente nos termos do decreto 48.897, que é diferente do 48.898, que estava agora há pouco ali, ó, o de meio. Não, o meio, é isso aí, o 498. Ambos somente poderão ser recolhidos à unidade de arquivo público do Estado após sua desclassificação, ou seja, qualquer documento sigiloso de meio e fim aqui só pode ir lá para a unidade de arquivo, para o arquivo público de Estado, se depois que elas forem desclassificadas de seu sigilo. Parágrafo único. Excetuam-se o disposto no caput deste artigo os documentos de guarda permanente e de órgãos e entidades distintas de que cessarão suas atividades de conformidade do artigo 7, parágrafo 2 da Lei 8159. Ou seja, obviamente, se não tem um lugar guardado, obviamente ela vai ter que ir para o arquivo público, certo? Do Estado. Ou seja, excetua-se do disposto desse caput, que as coisas que estão sigilosas não podem ir para o não podem ir para o decreto, não podem ir para o arquivo, só depois que elas forem desclassificadas desse sigilo. Tá? Elas podem ir para o arquivo. Daí, excetua-se disso, as entidades que não têm onde guardar, né? For destruído o lugar que foi guardado, então ela tem que guardar em algum lugar, né? Vai guardar onde? Vai guardar no arquivo, óbvio. O único lugar que tem para guardar, certo? Daí, decorrido 59 aqui, que falou agora há pouco, decorridos os prazos previstos nas tabelas de temporalidade dos documentos. Agora deixa eu voltar um pouquinho para ver onde é que estava escrito 59, né? 59, 59, 59, cadê? Tava aqui... Ué, cadê o 59? Tá aqui, ó. Oficializados pelos órgãos e entidades de administração pública é salvado disposto no artigo 59 desse decreto. Ou seja, o TECO está falando que aplica as temporalidades meio e fim. Em todo mundo, menos 59. No 59 está dizendo, decorridos prazos previstos nessa tabela de temporalidade, documentos das informações X, de guarda temporária, somente poderão ser eliminados após um ano de contar da data de sua desclassificação, a fim de garantir o pleno acesso à informação nestas corridas. Basicamente está falando que as coisas de temporalidade meio e fim afetam a todos os documentos, menos os temporários. Os temporários são protegidos por mais um ano antes de sua eliminação, depois que eles são desclassificados. Pronto, 60. A eliminação de documentos dados de informações sigilosos em suporte magnético ou óptico que não possuem valor permanente deve ser feita por método que sobreescreva as informações armazenadas após sua desclassificação. Basicamente, esses trecos magnético e óptico são arquivos que não tem, que é um pouco mais difícil, quer dizer, que é mais fácil até a eliminação do documento. Basicamente, é só você colocar outro documento em cima dele que ele vai ser eliminado ou todo desconstruído automaticamente, entende? É a mesma coisa lá. Se você colocar um treco, um arquivo de um arquivo um arquivo maior do que a capacidade do treco, o treco vai ser tudo que não tiver lá vai ser desfeito, vai ser rearranjado para um novo documento, entende? Parece tipo um CD, sabe? Ou um MP3. Os extratos referidos no caput deste artigo falei errado, tá? Eu pulei alguns. 60. A eliminação de documentos das informações sigilosas que estão lá no magnético ou óptico devem ser permanentemente feitas como
fazendo sobrescrição de informação. Ou seja, carrega mais informação magnética ou carrega mais informação óptica em cima do aparelho para desfazer a documentação. Parágrafo único. Se não estiver ao alcance do órgão a eliminação que se refere ao caput deste artigo, deverá ser providenciada uma destruição física dos dispositivos de armazenamento. Subseção 5 da publicidade de atos administrativos. 61. A publicação de atos administrativos referentes a documentos, dados e informações sigilosas poderão ser efetuados mediante extratos com autorização da autoridade classificadora ou hierarquicamente superior. Os extratos referidos no caput deste artigo limitar-se-ão ao seu respectivo número, ao ano da edição e sua emenda, redigidos por agente público credenciado de modo a não comprometer o seu sigilo. Os extratos referidos no caput deste artigo limitar-se-ão ao seu respectivo número no ano de edição de sua emenda, redigidos por agente público credenciado de modo a não comprometer o sigilo. A publicação de atos administrativos que tratem documentos, dados e informações sigilosas para sua divulgação ou execução dependerá da autoridade de autorização da autoridade classificadora ou autoridade competente hierarquicamente superior. Subseção de credencial de segurança. Todos esses textos que eu estou lendo são de segurança, criptografia, sigilo, Interessante. O credenciamento e a necessidade de conhecer são condições 62 e 64. O credenciamento e a necessidade de conhecer são condições indispensáveis para que o agente público estadual, no efetivo exercício de cargo, função, emprego ou atividade, tenha acesso a documentos, dados e informações sigilosas equivalentes ou inferiores ao de seu credencial de segurança. Os credenciais de segurança referentes aos graus de sigilo previstos no artigo 31 desse decreto serão classificados nos graus de sigilo ultrasecreta, secreta e reservada, e a credencial de segurança referente à informação pessoal prevista no 35 deste decreto será identificada como personalíssima. A emissão de credencial de segurança compete à autoridade máxima de órgãos e entidades de administração pública estadual, podendo ser objeto de delegação. Ou seja, emitir uma credencial pode ser delegada. Parágrafo 1, 2 e 3. A credencial de segurança é concedida mediante termo de compromisso de preservação de sigilo, pelo qual os agentes públicos responsabilizam-se por não revelarem ou divulgarem documentos, dados ou informações sigilosas, dos quais tiverem conhecimento direto ou indiretamente no exercício do cargo, função ou emprego público. 2. Para a concessão do credencial, que falou agora há pouco, de segurança serão avaliados, por meio de investigação, os requisitos profissionais, funcionários e pessoas dos propostos. E, terceiro, a validade de credencial da segurança poderá ser limitada no tempo e no espaço. E, por fim, 4. O compromisso referido no caput deste artigo persistirá enquanto durar todo o sigilo dos documentos a que tiverem acesso. Subseção 7. Da reprodução e autenticação. 66 a... Do artigo 66 até o 68, Finalmente termina o conteúdo. 66, capítulo 1, artigo 1, 2, 3, 4. Os Serviços de Informações do Cidadão, CIC, o SIC, que tem bastante informação desse cara lá no começo desse decreto, dos órgãos e entidades de administração pública estadual fornecerão, desde que haja autorização expressa das autoridades classificadoras ou das autoridades hierarquicamente superiores, reprodução total ou parcial de documentos, dados e informações sigilosas. Parágrafo 1, 2 e 3 e 4. A reprodução de todo ou parte de documentos, dados e informações sigilosas terá o mesmo grau de sigilo dos documentos e das informações originais. A reprodução e autenticação de cópias de documentos, dados e informações sigilosas serão realizadas por agentes públicos credenciados. Serão fornecidas certidões de documentos sigilosos que não puderem ser reproduzidos integralmente em razão das restrições legais ou do seu estado de conservação. A reprodução de documentos, dados e informações pessoais que possam comprometer a intimidade da pessoa privada, a honra e a imagem de terceiros poderá ocorrer desde que haja autorização nos termos do item 2, parágrafo 1 do artigo 35 desse decreto. 67 e 68. O responsável pela preparação da reprodução de documento sigiloso deverá providenciar a eliminação de provas ou qualquer outro recurso que possam dar origem à cópia não autorizada de todo ou em parte. 68. Sempre que a preparação impressão ou, se for o caso, reprodução de documentos, dados e informações sigilosos forem efetuadas em tipografias, impressoras, oficinas gráficas ou similares, essa operação deverá ser acompanhada por agente público credenciado que será responsável pela garantia de sigilo durante a confecção do objeto do documento. Da gestão de contratos.
E assim acaba, né? Beijinho. Beijinho. Laug, laug, laug. Oh, gato. Tem uma coisa aqui no gato que fala clapping. Clapping significa bater palmas. Deixa eu ver. Olha, ele chacoalha a cabeça. Que legal.